Vamos lá, crianças, aprender um pouco mais da história de José? Até agora vocês podem observar que a história de José tiveram muitos momentos difíceis, né? Ele passou por muita dificuldade. E hoje também vamos conhecer um pouquinho, mais um pouco da história dele. E não foi nada fácil, hein? Ele estava na casa de Potifar, né? E a mulher dele, de Potifar, tentou assediar José, mas ela mentiu para Potifar. Ela falou a Potifar, né? Mentiu e Potifar acreditou nela e não acreditou em José. E Potifar ficou muito bravo com José e colocou José, meus amados, na prisão. Mais uma vez, as vestes de José de confiança lhe são tiradas. E José ali, naquela prisão, ele veste, né, uma nova roupa, né? Agora uma vestes de humildade. Meus queridos, José perde suas vestes de confiança. Mas José ele não perde a sua alegria. José não perde a sua fé. José não perde o temor ao Senhor. José continua ali naquela prisão, orando ao Senhor, fazendo as coisas com alegria, com excelência. E uma certa vez, o carcereiro, ele confiou a José ali para que José tomasse conta ali daquele lugar e de todas as pessoas que estavam ali naquela prisão, né? Por que José recebeu isso? Porque José, ele demonstrava confiança e lealdade, sim, perante Deus e perante os homens. Em um certo dia também, lá na prisão, José, ele revela dois sonhos de dois homens. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. Eles tiveram um sonho e contaram para José. E José revelou esses dois sonhos. E tudo que José falou aconteceu, né? Então, o copeiro, ele voltou para a casa de Faraó, do rei, mas o padeiro, ele foi enforcado, como José tinha lhe dito. Então, assim, José ali continuou naquela prisão, fazendo suas atividades com alegria. E Deus não esqueceu de José naquela prisão. Sabe o que Deus fez? Deus, ele incomodou, sabe quem? Faraó, para tirar José da prisão. Olha aqui, Faraó, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e quando ele acordou, olha só, ele não entendia. Ele sonhou com alimentos, ele sonhou com animais, ele não sabia o significado daquele sonho. E então, nesse momento, o Faraó chama todos os magos, todos os sábios daquele palácio, mas nenhum deles, minhas crianças, conseguiu revelar o verdadeiro significado dos sonhos de Faraó. E sabe o que acontece? Nesse momento, sabe aquele copeiro que José revelou os sonhos dele lá na prisão? Depois de 2 anos, meus queridos, ele lembrou de José. Foi sim. E aí ele falou para Faraó: eu conheci um homem lá na prisão que eu tive um sonho e ele revelou os sonhos e tudo que ele falou aconteceu. Faraó gostou. Faraó olhou assim: vão depressa, peguem esse homem e tragam aqui. E eles foram, meus queridos, pegar lá José na prisão. Meus amados, agora, quem tira José daquela prisão, não é Faraó, não foi o copeiro, não. Sabe quem foi? O próprio Deus, que jamais esqueceu de José. Ele tira José da prisão. E José, meus amados, nesse momento, ele se veste, se arruma, né? A Bíblia fala que ele faz sua barba, se ajeita para se apresentar a Faraó.
E nesse momento, meus queridos, ele se apresenta a Faraó. E Faraó fala para José: ah, então é você que revela sonhos? Meus amados, sabe o que José fala? Com toda a sua humildade, toda a sua confiança, todo o seu amor a Deus, ele fala assim: ó Faraó, eu não vou conseguir revelar seus sonhos. Quem vai revelar seus sonhos é o meu Deus, o Deus do impossível. Ele sim pode revelar os seus sonhos. E nesse momento, Faraó começa a contar os seus sonhos para José e Deus dá a revelação a José e José começa a falar: olha, Faraó, essas 7 vacas magras e essas 7 espigas mirradas que você sonhou serão 7 anos de fome que terá sobre a terra. E essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas gordas que você teve em seu sonho serão 7 anos de fartura que terá sobre a terra. Mas lembre-se, Faraó, nos 7 anos de fartura, você tem que conservar alimentos, guardar alimentos, porque nos 7 anos de fome, a terra não vai poder produzir. E você tem que ver isso logo. Você tem que ver agora uma pessoa que seja sábia para administrar isso para você, pois vai ter muito trabalho pela frente. Olha só a conversa que José teve com o Faraó, né? E sabe o que Faraó fala para José nesse momento? Faraó fica, né, na decisão. E agora? Faraó poderia escolher qualquer um dali do palácio. Mas, meus amados, nesse momento, Deus é um Deus que honra, meus amados. E Deus honrou José. Nesse momento, sabe o que Faraó fala para José? Olha só. Não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Olha que maravilha, gente. Tá vendo aí? Então, nesse momento, José, ele se torna, sabe o quê? Governador do Egito. Olha só que beleza. E ele tira aquelas vestes e Deus dá agora a José uma veste de honra. Sim, meus amados, uma veste de honra. Olha como José ficou lindo. José agora é governador do Egito. Olha aqui, Faraó, né? Nesse momento passa o anel como um símbolo de autoridade para José. Olha que alegria. Eita, esse Deus é maravilhoso, não, crianças? Muito maravilhoso. E José se torna governador, né? Administra aquele palácio, tudo que ali tinha, e começou a terra a produzir e ele guardar mantimentos para esperando, né, os 7 anos de seca, né? Então ele conseguiu administrar tudo isso muito bem, conseguiu guardar mantimentos, reservar mantimentos. E também José, olha só, José consegue durante esses 7 anos de fartura, né, ele consegue também formar, né, a sua família, né? Olha aí. Pois é. José com sua esposa, seus filhos, o primogênito Manassés e o segundo Efraim. Pois é, meus amigos, com essa história hoje de José, né, nós podemos perceber que na condição, né, de prisioneiro, de escravo, José poderia nessa situação ficar desesperado. Mas não, ele confiou no Senhor.
ele continuou a fazer suas atividades com excelência, ele continuou a servir a Deus com alegria, meus amados. Ele sabia que Deus era fiel e que Deus ia recompensá-lo, né? Por fazer a vontade de Deus. Crianças, vocês têm feito a vontade de Deus? Vocês têm feito coisas boas e com alegria para o Senhor? Ah, meus amados, às vezes, né? José poderia se desesperar diante das situações, mas Deus tinha um plano para a vida de José e Deus cuidou dele a todo tempo. Assim somos nós, meus queridos. Eu, você, né? Às vezes passamos por dificuldade, não é não? Você já passou por alguma dificuldade? Algum problema assim, que te deixou triste, angustiado, né? Pensando que essa situação era impossível de se resolver? Todos nós passamos por momentos assim difíceis, né? Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E a situação que às vezes a gente pensa que é impossível de se resolver, sabe o que é que Deus faz? Olha o que é que Deus faz. Olha o que é que Deus faz com sua mão de poder sobre a nossa vida, Oh, glória! Deus faz as coisas que a gente pensou que seria impossível de se resolver, e se torna possível. Sabe por quê? Nós temos um Deus do impossível. Ele faz as coisas acontecerem. E nós precisamos, crianças, acreditar nesse Deus. Acreditar que Ele, assim como mudou totalmente a vida de José, Ele também pode mudar a nossa situação. Ele também pode, sabe por quê? Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amoroso. Confia no Senhor. Qualquer situação que você passar, de dificuldade, sua família também, vai lá. Diz para essas pessoas, diz para você mesmo, que você tem um Deus que pode todas as coisas.